Se você tem uma caneta, um papel, você que está aí na sua casa, pessoal de Catalão, se você tiver uma caneta, um papel, eu quero te desafiar, ou você que tem a agilidade que a Luciana tem com os dedos de anotar, uma hora eu quero te desafiar você ver como que ela anota, e eu fico admirado. Você anote aí, depois compartilhe essa palavra, compartilhe na célula. Provérbios capítulo 24, a partir do verso 15. Provérbios 24, a partir do verso 15. A palavra de Deus diz assim para mim e para você: não fique de tocaia como faz o ímpio, contra a casa do justo. Não destrua o seu local de repouso. Diz assim: não fique de tocaia como o ímpio. Pois ainda que o justo caia 7 vezes, diga assim comigo, ainda que o justo caia 7 vezes, ele tornará a se erguer, mas os ímpios são arrastados pela sua calamidade. Senhor, obrigado, porque essa noite nós temos o privilégio de poder ouvir a Tua palavra, e eu quero te pedir, meu Deus, que o Senhor fale e não te cales nessa noite, porque a Tua palavra ela tem o poder de chegar aonde nenhum médico, nenhum psicólogo, nenhum psiquiatra é capaz de chegar na alma, na mente, no espírito do ser humano. Por isso nessa noite, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor fale ao nosso coração, que Teu Santo Espírito fale com cada um de nós, em nome de Jesus. Queridos, você que veio aqui nessa noite, você que está conectado, essa noite eu quero falar sobre 7 alianças que vai nos manter de pé. A Bíblia fala porque o ímpio irá cair 7 vezes. Por 7 vezes, a Bíblia fala, ou melhor, que o justo irá cair 7 vezes, mas ele tornará a se erguer. E hoje eu quero falar sobre 7 coisas que vai te manter de pé. Eu sei, queridos, que tem outras coisas. Eu vou falar aqui de algumas coisas que faz com que a minha vida e a sua vida venha a se prostrar. Eu sei que tem várias outras coisas, mas nessa noite, queridos, eu quero falar sobre 7 coisas, 7 alianças que você tem que fazer nessa noite, para que a sua vida fique erguida, para que a sua história seja uma história de sucesso. Aqui nesse texto, querida, a Bíblia vem falando, se você prestar atenção, a Bíblia fala de alguns personagens. Esse texto foi escrito pelo sábio Salomão. A Bíblia diz que Salomão ele escreveu o livro de Provérbios. E o livro de Provérbios nada mais é do que um livro de sabedoria. Se você quer ser uma pessoa sábia, se você quer viver nesses dias de uma forma inteligente, eu quero te desafiar, queridos, você ler o livro de Provérbios. São 31 capítulos do livro de Provérbios. E Provérbios vem falando de sabedoria. Sabe, nada mais do que nesses dias, Deus quer que eu e você, nós temos que viver com sabedoria nesses dias. Sabemos que nós temos vivido dias difíceis. Nós enfrentamos um ano que passou de dias difíceis. Estamos enfrentando dias difíceis. Mas eu quero te mostrar na palavra do Senhor. Porque mesmo nos dias difíceis, querido, se nós temos uma palavra de Deus, se você tem uma palavra de Deus, isso vai fazer com que a minha vida e a sua vida se mantenha de pé. Essa palavra vai te levantar, essa palavra vai fortalecer, essa palavra vai te erguer, essa palavra vai ser uma bússola para a sua vida. Então a primeira coisa aqui que eu vejo, o texto vem falando do primeiro personagem. O primeiro personagem que esse texto fala, a Bíblia fala do perverso. Aqui nesse texto, aqui fala do ímpio, mas na minha tradução fala do homem perverso. Sabe, queridos, nós não podemos ignorar esse personagem, porque quando nós ignoramos, ele leva vantagem sobre a minha vida e sobre a sua vida. Nós sabemos que tem muitas pessoas perversas, tem muitos perversos nesses dias. O que é uma pessoa perversa? O perverso, ele é hostil, ele é culpado, ele é inimigo de Deus. E nós não podemos ignorar. Nós não podemos ignorar o perverso, queridos. E nós vivemos dias difíceis. E como que o perverso, ele age? A Bíblia
revela, a Bíblia ela descortina como que o perverso ele age na vida do ser humano. Como que o perverso ele é ardiloso. Nós temos um inimigo, o diabo é o nosso inimigo. Ele age de uma forma, né, que venha a trazer, aqui a Bíblia fala que ele faz tocaia sobre a minha vida e a sua vida. Mas como que o perverso ele atua? Como que o perverso ele age na sua vida e na minha vida? Nesses 2 versículos, querido, o Senhor ele revela como que o perverso ele age, como que ele é sutil e como ele é ardiloso. Eu estava procurando essa palavra na minha mente. Como que ele é ardiloso para agir contra a minha vida e a sua vida. Então como que ele atua? Sabe, quando nós ignoramos, queridos, ele leva vantagem sobre a minha vida e sobre a tua vida. Nós não podemos, ignorar as ciladas do diabo. Quando nós ignoramos, querido, ele leva vantagem sobre a nossa vida. Algumas pessoas dizem assim, eu não acredito que o diabo, e o que ele mais quer, querido, é que você não acredita que ele existe. Porque quando você não acredita, ele leva vantagem sobre a minha vida e leva vantagem sobre a sua vida. Mas como que ele atua? Aqui no texto, no versículo 15, diz assim, não te ponha de emboscada, ó perverso. A primeira coisa que o inimigo, o perverso, ele age através de emboscada. Emboscada quer dizer pegar de surpresa. Você já foi pego de surpresa em alguma situação, queridos? Ou foi só eu? Você já viu quando você é pego de surpresa, mediante algumas artimanhas? Nesse tempo de afastamento social, eu tive a oportunidade de estudar alguns personagens bíblicos. Alguns personagens da cultura judaica. E algo que sempre me despertou assim, era entender como que os amalequitas, eles agiam contra o povo de Deus. Os amalequitas, querido, eles não tinham estratégias, eles não tinham ética de guerra. Porque eu não sei se vocês sabem, mas até na guerra, existe um código, existe uma ética de guerra. E os amalequitas, eles eram conhecidos porque eles não tinham uma ética de guerra. Os amalequitas, eles eram ardilosos. E sabe como que os amalequitas, eles agiam, queridos? Eles esperavam que o povo de Deus, eles cansassem, que o povo de Deus, eles andassem no deserto. Então alguns amalequitas, eles deitavam no deserto, e eles se cobriam de areia. Então eles ficavam esperando, queridos, com que os doentes, os idosos e as crianças ficassem para trás. Então eles matavam aqueles que estavam doentes, eles matavam as crianças, eles matavam as mulheres grávidas, porque os homens iam à frente da batalha. Então aqueles que ficavam cansados, aqueles que ficavam na retaguarda, então eles faziam emboscadas. Então os amalequitas, eles eram especialistas em emboscadas. E nesses dias não é muito diferente, querido. Esse espírito de Amaleque, ele continua agindo ainda hoje. Você pode perceber que esse espírito de Amaleque, ele ainda age. Ele age, eu vou usar a igreja como exemplo, mas porque nós estamos inseridos na igreja. Aquelas pessoas que estão cansadas, aquelas pessoas que estão desanimadas, aquelas pessoas que foram feridas na batalha, aquelas pessoas que ficaram na retaguarda. Então esses são presas fáceis para os amalequitas. Aqueles que chegam e começam a contaminar essas pessoas. E mais do que nunca, querido, nesses dias, nós temos que vencer esse espírito de Amaleque. Sabe, aqueles que estão fracos, aqueles que estão na retaguarda, aqueles que estão precisando de ajuda, ser fortalecido. Nós precisamos entender isso. Então, a primeira coisa aqui, eles colocam o quê? Emboscada. E porque a emboscada, então aqui fala que o perverso, ele tem prazer o quê? Ele tem prazer na dor. Ele tem prazer, querido, de causar dor na vida das pessoas. Outra coisa que eu vejo aqui, lá no verso 15, fala assim, não te ponhas de emboscada ao perverso, conta a habitação do justo. Sabe algo que me chamou a atenção? Essa palavra habitação, no hebraico, significa navé,
acho que a pronúncia está certa, Nave. Nave significa morada de pastores e morada do rebanho. E eu fiquei pensando, não venha contra a morada dos pastores e a morada do rebanho. Aqui fala, olha, não venha contra perverso, habitação. Então essa palavra habitação no hebraico aqui significa a morada dos pastores e a morada do rebanho. Hoje, onde é a morada dos pastores, querido? É a igreja. Onde que é a morada do rebanho? A igreja. Então quando fala, não venha contra a morada do rebanho, e não venha contra a morada dos pastores. Por quê? Quando você perde a sua morada, você está desprotegido. Você se torna uma presa fácil. Então aqui fala a morada dos pastores, a morada do rebanho, porque a habitação fala de um lugar de descanso. Habitação é onde você come, é onde você dorme. Então fala da habitação dos pastores e a habitação do rebanho. Sabe, hoje mais do que nunca, querido, o perverso, ele quer atacar a sua habitação. Quer trazer desânimo. Ele quer trazer frustração no seu coração. Porque se você perder a sua habitação, você está desprotegido, você está desprotegida. Você não tem descanso. E uma coisa aqui que eu percebi, que eu coloquei aqui para nós meditarmos, aqui fala assim, ó, na minha tradução fala, e não assoles o lugar do seu repouso. O que é lugar de repouso? O que é assolar? Assolar é destruir, assaltar, arruinar, proceder violentamente. Então fala aqui, e não proceda contra o lugar do seu repouso. O que é perder o repouso? Perder o repouso é você perder a tranquilidade. Repouso é onde você recupera a sua energia. Então, mais do que nunca, querido, o perverso, ele quer trazer o quê? Ele quer roubar o seu lugar de repouso, o seu lugar de descanso, o lugar onde você é revigorado. Se eu não me engano, querido, nós podemos ficar até 3 dias sem beber água. Se eu não me engano também, algumas pessoas conseguem ficar até 40 dias sem alimentar. Mas uma pessoa, ela não consegue passar mais do que 24 horas. Ela não consegue passar 3 dias sem dormir. Porque se uma pessoa passar mais de 1 dia, 2 dias sem dormir, o próprio organismo dela, o que acontece, querido? Ela desliga. Você já viu pessoa dormir em pé? Alguma pessoa já viu? Ela está assim, de repente ela apaga. Às vezes, querido, tem alguns irmãos, eu não vou citar nome, né, Ronaldinho, né, Pedro? E a gente vai para os encontros, querido, e a gente fala assim, vão dormir. A hora que fala, vão dormir, já está assim. A hora que vai sentar na cabeça, já está assim, ó. Ele já apaga, desliga. Sabe, queridos, eu admiro quem consegue ter um bom sono, quem consegue dormir bem. Porque uma pessoa que ela não dorme bem, queridos, ela perde as forças. Uma pessoa que ela dorme bem, ela acorda com um novo vigor. E aqui fala, olha, não assole o lugar do seu repouso. Então o perverso, ele vem para roubar as suas forças, roubar a sua tranquilidade, porque dormir fala de lugar de tranquilidade. E não tem nada melhor, queridos, do que você dormir na sua cama. Tem lugar melhor, queridos? Você pode estar em hotel luxuosos, tal, mas quando você chega na sua casa, não é, Pedrão? O Pedro fala assim, hoje eu estava conversando com ele, ele falou assim, ele está morando lá em Coromandel, e ele falou assim, Altinho, mas quando eu chego na minha casa, eu vejo a minha cama, não é verdade, queridos? Às vezes a gente vai viajar, tal, fica em hotéis, mas quando você chega ali, na entrada aqui de Araguari, que você lembra da sua cama, você lembra do seu banheiro, não é verdade? Do seu chuveiro, você fala assim, uau! Não vou entrar em detalhes, porque está filmando, senão escandaliza os religiosos, mas você fala assim, uau! Não é verdade, querido? O seu lugar de repouso, tem pessoas, eu não sei como, não vou entrar em detalhes aqui não, mas tenta assolar, queridos, roubar a sua tranquilidade. Mas como que o perverso ele vem? Ele tenta roubar a sua tranquilidade, ele tenta roubar a sua paz. Se eu não me engano, queridos, nós
passamos 1/3 da nossa vida dormindo, ou não? 1/3 da nossa vida dormindo. Deus estabeleceu para mim e para você, sabe, mas Ele quer roubar o meu repouso, o seu repouso. Qual que é o segundo personagem que eu vejo? Qual que é o segundo personagem? Ele fala do justo, ele vem falando do justo, querido. Quem que é o justo? Ele falou primeiro do perverso, ele revela como que o perverso ele age, como que o perverso ele atua, o perverso ele arma emboscada, o perverso vem contra a habitação, e o perverso rouba a tranquilidade, não é isso? Que fala a habitação dos pastores e do rebanho, fala que ele arma a emboscada, e ele rouba a tranquilidade. Agora, mas a Bíblia também fala do justo, o justo fala do correto, do certo, fala daquele que age de forma correta, isso fala que ele tem uma habitação. Olha só comigo, no verso 15, não te ponha de emboscada ao perverso contra a habitação do justo. O justo ele tem raiz, o justo ele tem uma morada, o justo ele tem uma identidade, ele tem um lugar. Sabe, o justo é aquele que age corretamente, o justo é aquele que governa. Então o justo, querido, ele tem um lugar, ele tem um lugar de habitação, ele tem um lugar, sabe, ele tem um lugar de trabalho, ele tem um lugar de descanso, ele tem um lugar de repouso, amém? Quantos aqui são justificados pela palavra do Senhor? Então a Bíblia fala que o justo, ele tem raiz, ele tem um lugar de descanso, ele tem um propósito. Deus é um Deus de propósito, amém, queridos? Não saia do propósito do Senhor. Hoje eu estava fazendo o meu devocional, e eu estava vendo a vida de Jonas. Sabe, queridos, por que o barco que Jonas, porque Deus tinha um propósito para que ele fosse para Nínive, e pregasse para aquela cidade. Em vez dele ir para Nínive, ele pegou uma embarcação ao contrário. Deixa eu te falar algo, queridos. Cuidado para não andar na contramão daquilo que Deus tem para a sua vida e para a minha vida. Porque senão Deus vai te jogar novamente no propósito. Não queira que te jogue no propósito. Sabe, quando o barco começou a afundar, ali naquele barco que não faltava era deuses. Cada um começou a clamar pelo seu Deus, cada um começou a clamar pelo seu Deus. Sabe, queridos, quando você está debaixo do propósito de Deus, e Jonas falou assim, não, tudo isso está acontecendo, porque era para mim ir para Nínive, e eu peguei uma embarcação. Cuidado, queridos, para você não financiar o seu fracasso. Cuidado, ele comprou uma passagem para o seu fracasso. Então tem pessoas que compram uma passagem para o seu fracasso. E a Bíblia fala que o barco começou a ir a pique, e ele falou, pode me jogar no mar. E ele foi jogado novamente para o propósito. Eu quero te dizer que nessa noite, algumas pessoas serão jogadas novamente no propósito que Deus estabeleceu para a sua vida e para a minha vida. Tem momentos, queridos, que Deus vai nos jogar novamente para o propósito. No meio do curso da vida, alguns perdem o propósito. E aqui, queridos, fala que o justo, ele tem habitação. Sabe, o justo, ele tem um lugar. Mas deixa eu te falar algo. Quem caiu aqui 7 vezes? No versículo 16. Quem caiu? Quem caiu? Não, quem caiu foi o perverso. Foi? Não, quem caiu foi o justo. Às vezes a gente fala, não, eu sou justo, mas o justo também cai, queridos. Às vezes nós caímos, nós tropeçamos na caminhada da vida. Mas o justo pode até cair, mas ele vai levantar todas as vezes, amém? A Bíblia fala assim, ó, que o justo ele caiu, mas o justo ele se levantou todas as vezes. Sabe, o inimigo, o perverso, quer que nós venhamos ficar prostrados na primeira queda. Mas a Bíblia diz que o justo pode cair 7 vezes. E todas as 7 vezes, ele irá se levantar. E eu fiquei pensando, queridos, quais são as 7 coisas que faz com que uma pessoa justa, ela venha tropeçar na vida? Uma pessoa justa, uma pessoa correta. O justo é aquele que governa.
E eu sei que tem várias coisas, queridos, que pode levar uma pessoa a tropeçar. Mas eu separei 7 coisas que faz com que o justo, ele venha a tropeçar. Quais são as 7 quedas de um justo? A primeira coisa que eu coloquei, queridos, para nós meditarmos nessa noite, eu coloquei a desorganização. Uma pessoa desorganizada. Queridos, não tem nada mais, porque uma pessoa desorganizada, ela não vai cair, ela já está caída. Uma pessoa desorganizada espiritualmente, uma pessoa desorganizada emocionalmente, e uma pessoa desorganizada espiritualmente. A desorganização. Eu acho que eu falei domingo passado, né? Que até o carrinho de compra revela quem nós somos. Eu fico vendo, queridos, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu queria que tivesse tantas mães aqui, principalmente das moças, mas tem alguns casais. Como que é o guarda-roupa da sua filha? Deixa eu perguntar aqui para as mães, como que é a gaveta de cueca dos seus filhos? Será que é aquele que vai lá e pega lá de baixo, assim, puxa, né? Parece que eu escutei um lá do fundo, fala Jeová. Tem uns assim, teve uns que já sentou até na ponta da cadeira. Deixa eu só falar algo para vocês, querido. Você sabe que todo pregador, chega uma hora que Deus ele é medido pelas palavras que ele fala. Você sabia disso? Às vezes as pessoas vêm, né, Cíntia, sobe aqui e fala. E às vezes as pessoas pensam, não, mas ele está falando e tal. Mas chega uma hora que Deus vai me medir pelas palavras que eu falei. Sabia disso? Ontem, na hora que eu já estava pensando no esboço dessa palavra, eu fui lá, dei uma olhada no meu guarda-roupa. E desde da campanha, eu precisava dar uma geral na minha casa. Dei uma arredada na mesa, uma arredada no sofá para dar uma geral. E eu falei assim, que eu preciso ter respaldo para me falar. Eu preciso ter respaldo com Deus, porque como que eu vou falar? Porque nós somos, queridos, chega um momento que nós somos medidos pelas nossas palavras. Quando eu subo aqui e falo, chega lá na frente as palavras que eu disse, ela faz uma curva e ela volta para mim. E Deus vai me medir nas palavras que eu falei, se eu estou de acordo com aquilo que eu estou falando. Sabia disso? As palavras que nós falamos, chega um momento que nós somos medidos por ela. Então aqui, queridos, como está a minha vida? Como está a sua leitura bíblica? Como está a sua vida emocional? Então aqui, uma desorganização. Sabe, eu fico vendo, aqui, queridos, às vezes nos falta planejamento, né? Como estão os meus armários? Deixa eu te fazer uma pergunta. Como estão os seus armários? Como estão os armários da sua casa? Eu costumo dizer que os armários revelam quem você é. Como está a minha vida, né? Como que está o meu dia a dia? Será que eu sou uma pessoa organizada? Sabia que quando Jesus ele foi fazer o milagre, ali na multiplicação dos pães, a primeira coisa que ele fez foi organizar. Ele mandou com que ele se assentasse na relva e dividiu de 10 em 10, de 100 em 100, de 50 em 50. Antes do milagre ser estabelecido, houve uma organização. Ele fala para o rei Ezequias, ele fala para Ezequias, põe em ordem a sua casa. Põe em ordem a sua casa. Será que esse ano de 2021, não é tempo de nós nos organizarmos, querido? Organizar a nossa vida, organizar, como está a organização da minha vida? Será que eu não preciso colocar algumas coisas em ordem? Outra coisa que eu vejo, queridos, às vezes nós temos tanto tempo, às vezes a gente conversa com as pessoas nesse tempo, muitas pessoas assistiram várias séries na Netflix e tal, mas de repente nem pegou na palavra do Senhor.
não pegou nem na Bíblia para fazer uma leitura. Eu preciso me organizar. Será que eu não preciso colocar algumas coisas em ordem? Segunda coisa que eu coloquei aqui, segunda queda do justo, eu coloquei a indisciplina. Uma pessoa indisciplinada. O livro de Provérbios, capítulo 5, verso 11, olha só que interessante, queridos. Olha só, Provérbios 5, verso 11 e 12, diz assim, ó. Uma pessoa indisciplinada, diz assim: gemas no fim da tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas, como, deixa eu só pegar aqui, sei esse versículo, isso. E não escutei a voz daquele que me ensinava, nem o mestre inclinei os meus ouvidos, não dei ouvido para a disciplina. Quase que me achei de todo mal. Versículo 23 diz, ele morrerá pela falta de disciplina. Verso 23, ele morrerá pela falta de disciplina. Uma pessoa indisciplinada, que não aceita correção, que não aceita uma direção. Sabe o que nos protege? O que nos protege não é você ter muito dinheiro, não é você ser uma pessoa que tenha vários ensinamentos, que você tenha diploma, não é uma pessoa que é cheia da unção, uma pessoa do reteté. Sabe o que te protege, queridos? Chama algo chamado obediência. A obediência, ela te protege. Quando você anda debaixo da obediência da palavra do Senhor, quando você anda debaixo de obediência, você anda debaixo do guarda-chuva de Deus. Eu fico olhando a história de Davi, a história de Saul. Sabe qual foi a diferença dos dois? Porque fala que um Deus rejeitou e o outro se tornou o maior rei de Israel. Quando você pega a história de Davi, queridos, a história de Saul, Saul ele apacentava, Davi também apacentava. Saul ajudava o pai, Davi também ajudava o pai. Se você for fazer um paralelo da vida dos dois, querido, não tem muita diferença. A única diferença entre Davi e Saul foi quando Saul ele foi disciplinado, a forma como ele se comportou, e quando Davi ele foi disciplinado, a forma que ele se comportou. Quando ele foi disciplinado ali por Samuel, ele disse, olha, não fale por ninguém, vamos comigo, porque as pessoas precisam ver que você está comigo. Quando Davi ele foi disciplinado por Urias, Natã, né? Urias, eu falei Urias? Obrigado, Lu. Quando ele foi disciplinado por Natã, ele bate o joelho no chão e fala, eu pequei. Essa foi a única diferença. Ele reconheceu o seu erro. E Saul não. Saul ele levantou o monumento e falou, não, todo mundo tem que ver que Deus está comigo. Mas Davi ele reconheceu. Então foi a única diferença. Se você fazer um paralelo, você vai entender. Então aqui, sabe, a disciplina, quando nós somos disciplinados, nós somos corrigidos, nós precisamos ter o quê? Uma disciplina. Hoje eu estava estudando sobre a vida ali, em Coríntios, quando o apóstolo Paulo, ele fala ali do atleta, ele fala do agricultor. Se você prestar atenção, queridos, o atleta, ele tem que fazer vários sacrifícios para ele se tornar o quê? Um vencedor. Ele tem que abrir mão da alimentação, ele abre mão, às vezes, de um lazer, para que se cumpra aquilo na vida dele. Ele tem que fazer vários sacrifícios. O grande problema é que as pessoas não querem se sacrificar para alcançar os seus objetivos. Talvez nós vamos falar um pouquinho sobre isso algumas semanas para frente, sobre 3 coisas para alcançar o objetivo na vida. E uma delas, queridos, fala do sacrifício. O atleta, para ele chegar no objetivo, ele tem que fazer vários sacrifícios. Alimentação, dormir mais cedo. Então ele tem vários sacrifícios. Eu fico vendo, se eu não me engano, o Cristiano Ronaldo, ele continua sendo o melhor do mundo ou não? Não, né? Mas durante 6 anos ele foi considerado o melhor do mundo. Alguém pode confirmar aí? Os atletas, 5 ou 6 vezes, né? 5. Por 5 vezes. Mas por quê? Se você pegar a história dele, ele treina mais do que os outros jogadores, 8 horas a mais. 8 horas. Ele chega antes para o treino
E ele vai embora depois. Por isso ele se tornou o quê? O melhor jogador do mundo. Eu estava vendo, queridos, eu não sei se foi o ano passado, o Neymar completou a mesma idade do Kaká. Acho que foi o ano passado, não sei. E na idade que ele estava, o Kaká estava sendo eleito o melhor jogador do mundo. Mas por quê? Porque o Kaká era focado. Se eu te perguntar, alguns aqui vão discordar do que eu vou falar, mas se você discordar, problema seu. Né? E eu vou falar igual o Simpson lá, o problema é meu e eu dou para quem eu quiser. A culpa é minha e eu dou para quem eu quiser. Alguém já viu algum episódio que fala isso? A culpa é minha e eu dou para quem eu quiser. Então, a culpa fica para você. Ele fala isso, a culpa é minha e eu dou para quem eu quiser. Então deixa eu falar algo para vocês. E se você for prestar atenção, o Kaká nunca foi tão habilidoso igual o Neymar. Se você colocasse os dois jogando, você vai perceber que ele não era tão habilidoso. Mas por que o Kaká se tornou o melhor jogador? Porque ele era focado. E ele abriu mão de muitas coisas. Ele fez vários sacrifícios para se tornar o melhor. E do jeito que está caminhando, todos nós esperávamos um dia, né? Que o Neymar se tornasse o melhor jogador. Mas caiu várias vezes. Se tornou a geração de Nutella. Mas por quê? Porque não estava focado. Então fala da indisciplina. Leva o justo a cair. Eu fico vendo, queridos, nós precisamos entender. Nós precisamos ter o quê? Disciplina, foco. Outra coisa que eu vejo, terceira coisa. O que nos leva? Adiamento ou procrastinação. Deixar as coisas sempre para depois. Os homens, principalmente, sofrem demais de procrastinação. Principalmente os casados. A mulher fala assim para ele assim, bem, coloca o lixo lá de fora. O que ele responde? Depois. Bem, troca a lâmpada. O que ele fala? Depois. Amor, a torneira está pingando. O que ele responde? Depois. Olha, bem, vai passar o caminhão de lixo. De repente, você escuta assim, uau, ele sai doido, né? E a mulher fala o que para ele? Eu te falei. Mas eu te falei. Então, principalmente os homens sofrem de procrastinação. Isso eu costumo dizer que chama a síndrome de Faraó. Quando Moisés foi lá, tal, ver as pragas no Egito, aí por último lá foi a mulher, porque ela não aguentou, a dona Faraoa. Ela foi lá, e de repente ela viu, imagina a praga de rã, queridos. Imagina que é tanto de rã pulando. A hora que ela destampava assim, os potes, pulava que é tanto de rã. Ela chegou lá para o marido e falou assim, você vai liberar esse povo é hoje. Moisés chegou lá para ele e falou assim, Faraó, ele falou assim, amanhã você pega o povo. Por que não foi aquele dia? Amanhã. Às vezes nós sofremos da síndrome de Faraó. Deixamos tudo para depois. Já viu aqueles meninos, eu fico olhando, todo ano, né? Fala assim, os portões do Enem vai fechar às 13 horas. E aí, aqui a gente sempre ouviu algo aqui, de Araguari para Uberlândia, a gente faz, não, faz em 20 minutos. Né? Faz em 20 minutos. E de repente os meninos chegam lá esbaforidos. E mostra, né, passando ali, por que não saiu mais cedo? Sempre deixa para depois. Então o que faz um justo cair? Deixar sempre para amanhã. Amanhã eu vou. Amanhã eu faço. Tem alguém, não precisa levantar a mão não, porque já fiz isso demais. Querido. Não, amanhã não, vai dar tempo. E quando a gente vê, isso faz com que o justo venha cair. Quarta coisa que leva o justo à queda, misticismo. Nós sempre estamos esperando algo sobrenatural.
Nós sempre ficamos esperando um anjo cair do céu. O único anjo que caiu do céu chama Lúcifer, queridos. Nós sempre estamos esperando que algo sobrenatural, Deus não vai fazer o que você tem que fazer. Tem coisas que eu tenho que fazer. Tem coisas que você tem que fazer, queridos. Tem atitudes que nós temos que tomar. Você acordar de manhã e entregar o currículo, é você, não é Deus. É você que tem que acordar. E nós ficamos muito místicos. Nós ficamos, né? Nós estamos sempre esperando algo. Tem atitudes que você tem que tomar. Não é Deus que vai tomar para você. Como a história daquela mulher que chegou e falou assim: bem, eu tive um sonho. E aí o marido todo mundo falou assim: recebe. Ela falou assim: não, mas foi um sonho muito ruim, ele devolva. Sabe, queridos? Então, às vezes, nós somos místicos demais, querido, né? Amor, eu tive um sonho, receba. Mas foi muito ruim, devolva. Então, às vezes, nós queremos algo muito místico, querido. Não é misticismo. Se Deus quisesse anjos, Ele não tinha feito homens. Então, não negue a sua humanidade. Não tenha medo de ser humano, não tenha medo de chorar. As pessoas às vezes têm medo de chorar, de contar as suas fraquezas, por medo de ser rejeitado. Jesus, querido, deixa eu falar algo para vocês. Às vezes, o processo é melhor do que os resultados. O processo sempre vai nos ensinar algo. Os processos na nossa vida. Às vezes vale mais do que o próprio resultado. Quando você conta os processos, aquilo vai edificando a sua vida. Quando você olha os processos de Deus na vida de José, e as pessoas vão identificar mais com os seus processos, com as suas lutas e com as suas dificuldades, do que com as suas próprias vitórias. Então Jesus, ele não tinha medo de contar a sua humanidade. Ele chegou para os discípulos e falou assim: olha, eu estou com medo, eu estou angustiado. E às vezes nós temos medo de abrir o nosso coração. Falar: olha, eu preciso de ajuda. Quinta queda. Quinta, eu coloquei errado ali, é a quinta teoria, né? Às vezes nós somos muito teóricos. Ah, mas seria bom fazer assim, seria bom fazer assim. Ah, mas se eu fosse você. Tem muitas pessoas que é teórica, você já viu, queridos? É muita teoria e poucos resultados. Às vezes falta plano, né? Promessas de Deus. Então, às vezes estão planos bonitos, mas não concretiza. São apenas planos. É muita teoria e pouca prática. Eu fico vendo que às vezes tem pessoas que têm cada teoria. Você olha, tem teoria para a célula. A célula podia ser assim, ser assado. Você vai ver, não consegue fazer um discípulo. É muita teoria. É muita coisa para pouca acabativa. É muita. Então você vai ver que é muita. Podia ser assim, podia ser assado. E você vai ver que não tem resultado, porque é muita teoria, não tem prática. Eu fico vendo, querido, que Deus quer que eu e você não sejam apenas pessoas teóricas, mas são pessoas que colocam o quê? Na prática. Esses dias eu estava sentado. Lu, você pode me ajudar aqui, fazer um favor? Nós já estamos caminhando para o final. Encontrei com um pastor, ele trabalha num lugar aí, ele estava trabalhando, ele passou aqui de bicicleta. E ele falou assim: pastor, deixa eu te fazer uma pergunta. Nós sentamos ali. Ele falou assim: quando você está enfrentando uma luta na igreja, o que você faz? Eu falei: é muito simples, meu irmão. Eu acho que ele estava esperando assim, algo bem místico. Eu falei assim: ame Jesus. Ama Jesus de todo o seu coração. Ele falou assim: não, mas quando você está na igreja, e os irmãos da igreja começam a pegar no seu pé, o que você faz? Eu falei assim: ama Jesus com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Ama Jesus. Falei: não, mas quando você está na igreja, e você está sendo perseguido, o que você faz? Eu falei assim: ama Jesus. Ama Jesus de todo o coração, com todas as suas forças. Falei: pastor, mas quando você está enfrentando uma luta na sua família,
O que você faz? Eu falei assim, ama Jesus. Ama Jesus. Não, pastor, mas quando você está na igreja, aquele irmão que você investiu, gastou tempo, e ele vai embora e fala mal de você, o que você faz? Eu falei assim, ama Jesus. Ama Jesus com todas as forças, com todo o entendimento. Você, não, mas quando você dá o seu melhor e tal. O que você acha que eu respondi, Cíntia? Ama Jesus. Continua amando Jesus com toda a força. Continua fazendo o que você sempre fez. Ah, pastor, mas ninguém me valoriza, ninguém reconhece. O que eu faço? Ama Jesus. Continua amando Jesus. Ama Jesus com toda a sua força. Ah, mas aquela pessoa tal me deixou sozinho, o que eu faço? Eu falei assim, ama Jesus. Aí ele olhou para mim e falou assim, você não vai falar mais nada não? Eu falei, vou. Eu falei, olhe para mim. Continua amando Jesus. Porque quem Ele chamou, Ele financia e Ele ajuda. Ele falou assim, eu entendi. Vou continuar amando Jesus. Ama Jesus. Você que está aqui nessa noite, você está enfrentando algum problema? Ama Jesus. Você está enfrentando algum problema no seu casamento? Ama Jesus. Você está enfrentando um problema espiritual? Ama Jesus. Você está com um conflito na sua alma nessa noite? Ama Jesus. Você está angustiado nessa noite? Ama Jesus. Você está preocupado com alguma coisa? Ama Jesus. Você aí da sua casa, o que você tem enfrentado? Ame Jesus. Ame Jesus. Outra coisa que eu coloquei aqui, queridos. Outra coisa. Sexta queda do justo. O desânimo. Pessoa desanimada. No livro de Josué, capítulo 1, verso 7, fala: para nós nem desviarmos para a direita, nem para a esquerda. Continue firme no propósito. Ame Jesus. Continue caminhando. O desânimo, ele traz a queda. Ou melhor, é o sexto. Fazendo um favor, Jéssica, o sexto. O sexto eu pulei. Esse é o sétimo, né? O desânimo. Isso. É o desvio. Ah, já tinha aparecido ali? Ah, está aí no seu? Isso. Fala do desvio. O sexto fala do desvio. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, querido. Não saia do caminho. O sexto é o desvio. Continue no propósito, querido. Não desvie nem para a direita. O sétimo é o desânimo. Mas como, queridos? Mas como levantar um altar? Como você vai se levantar nesses dias? Você precisa fazer algumas alianças para você se levantar. Mas pastor, como que eu vou me levantar nesses dias? Sabe, como que eu vou levantar a minha vida? Travou aí, Jéssica? Travou? Mas como que eu vou me levantar? Eu vou falando, depois a Jéssica vai colocando aí para nós. Se organize. Primeira coisa, para você se levantar, você precisa tomar algumas decisões. Você precisa tomar algumas decisões. Você precisa fazer uma aliança e dizer: Senhor, a partir de hoje, eu vou me organizar. Obrigado, Jéssica. Eu vou me organizar. Eu preciso me organizar. Organizar, querido, talvez você precise começar a organizar a sua gaveta. A sua gaveta de meia, a sua gaveta de cueca. Se organize, fala: a
a partir de hoje, eu vou começar a organizar algumas coisas na minha vida. Segunda coisa, autodisciplina. Você precisa se autodisciplinar. Lá no livro de Coríntios, capítulo 11, fala: o homem examina-se a si mesmo. Lá está falando da Santa Ceia. Mas nós precisamos fazer uma análise de nós. Não é você analisar a vida do irmão, é você se autoanalisar. Como está a minha vida? Onde foi que eu errei? Você precisa se autodisciplinar. Você precisa olhar para você e falar assim: olha, eu preciso tomar algumas atitudes na minha vida. Sabe, queridos, eu fico vendo, e cada disciplina, pai, eu não sei, tem algum pai aqui que gosta de disciplinar o filho? Tem algum pai que gosta de disciplinar o filho? Assim, eu amo disciplinar o meu filho. Você ama? Alguns pais eu vejo e falam assim: olha, dói mais em mim do que nele. Você precisa ter uma disciplina, querido, disciplinar. As disciplinas foram boas. Esses dias eu vi um filho falar assim: mãe, obrigado, todas as vezes que a senhora me corrigiu, porque hoje eu dou valor nas coisas. Sabe, queridos, eu lembro, eu tinha algumas tarefas em casa. Eu ainda sou daquela época do filtro de barro. Alguns aqui lembram do filtro de barro, queridos? Então eu era responsável de colocar água no filtro. Colocar água no filtro, colocar água na geladeira. Então eu tinha algumas tarefas a ser feitas. E às vezes minha avó saía e falava assim: se eu chegar e você não tiver colocado água, e parece que chinelo de pai, de mãe, parece que tem um bumerangue, você já viu? Faz curva. Você corre para o banheiro, ela fica lá de fora esperando, a hora que abre a porta ela te pega, pá! Não é verdade? Faz curva, eu nunca vi aquilo, querido. E a hora que, eu só lembrava de colocar água, a hora que a minha avó já estava apontando lá no começo da rua. A hora que ela já apontava, eu já saía correndo, né, achando que ia dar tempo. E ela parava assim no portão. Eu não sei se você já viu que mãe e pai para bem no portão e fala assim: ó, passa aqui. Mas não dá para passar. Passa aqui, não é assim que sai? Fala assim: passa aqui. E a gente já vem assim, né? E assim, e a hora que já vem beliscão, já vem tapa. Fala assim: mas eu te falei. E muitas vezes eu escutei: eu vou te bater para que você não venha apanhar do traficante na rua, apanhar da polícia. Apesar que eu apanhei algumas vezes, mas isso aí fica para outra pregação, tá bom? Mas deixa eu falar algo para vocês. A disciplina, na hora, não é boa, mas isso faz toda a diferença no futuro. Quando nós aceitamos a disciplina, se autodisciplina, faça uma aliança, queridos, com agora. Não deixa para amanhã, é para hoje. A fé não é para amanhã. Amanhã é esperança, a fé é para agora. A Bíblia diz: a fé é. Ah, não, mas eu tenho fé que amanhã. Não, amanhã não é fé, amanhã é esperança. A fé é para hoje. Faça uma aliança com agora. Eu vou tomar uma atitude agora. Tenha uma aliança com agora. Eu vou fazer hoje as coisas mudarem. Quarta coisa, querido, tenha clareza, tenha visão. Tenha uma visão clara. Sabe, as coisas na vida, você vai entender que nós precisamos ter coisas claras na nossa vida. Nós precisamos ter visão. Se você não souber onde você quer chegar, você não vai chegar a lugar nenhum. Eu fico vendo, Deus, Ele é Deus do agora. Deus é Deus de clareza. Outra coisa, quinto, seja proativo. Seja líder de você mesmo. O que é ser proativo, querido? Proatividade. Seja o autor da sua própria história. Seja o artista principal, desculpa. Porque Deus é o autor da sua história. Mas seja o artista principal da sua história. Seja uma pessoa que faz diferença. Fala: Deus, eu quero fazer diferença. Eu não quero ser mais um. Sabe, mude a sua história. Sexto, tenha foco e perseverança. Seja uma pessoa que persevere. E por último, queridos,
Não espere motivação de ninguém. Não espere aplausos de ninguém para fazer as coisas. Seja você mesmo o seu motivador. Sabe por quê? Às vezes as pessoas... Deixa eu te falar como que as pessoas querem te aplaudir. Elas falam assim, ó. Você lembra quando o povo, no livro de Números, capítulo 13, Deus mandou que espiasse a terra prometida? Chegou lá 10 espias, 12 espias, eles voltaram e falaram, não, a terra é boa, a terra mana leite e mel. Porque se eles chegassem e falassem que a terra era ruim, todo mundo ia reprovar. Então, quando alguém já chega e olha, né, e fala assim, não, porque a Laís é enjoada, a Laís é assim, a Laís é tal. Todo mundo vai olhar e falar assim, não, peraí, por que ele está falando aquilo da Laís? Mas se eu chegar para a Laís e falar assim, não, a Laís é uma menina boa, é uma menina trabalhadora, é uma menina assim esforçada, é uma menina, eu gosto demais dela, mas a Laís tem uns defeitos, Laís, você precisa... Não, realmente, a Laís é assim, porque ele ama ela e está falando porque ama. Vocês entenderam o que eu estou falando? Então não espere motivação de ninguém. Porque se o povo chegasse lá e falasse que a terra era ruim, Luciana, o que ia acontecer? Todo mundo ia discordar, não ia? Mas eles falaram, a terra é boa, a terra mana leite e mel, é uma terra que produtiva, tem fruto, mas, porém, tem gigante. Não, peraí, ele realmente gostou da terra, deve ser que a terra é assim mesmo, a terra não é boa não. Feche seus olhos, deixa Deus falar no seu coração. Talvez aí na sua casa, talvez você veio aqui hoje, você tem enfrentado um problema, uma luta. Eu quero te dizer que ame Jesus. Talvez você veio aqui, você conectou nessa noite, você precisa de uma resposta. Eu quero dizer para você, ame Jesus. Talvez você precisa de uma cura nessa noite. Eu quero dizer para você, ame Jesus. Talvez você tenha enfrentado um problema difícil. Ame Jesus. Você pode colocar a sua mão sobre o seu coração, aí sentado. Você que está aí na sala da sua casa. Sabe, ame Jesus nessa noite. Fala, Jesus, eu quero te amar. Mesmo no dia de alegria, eu quero te amar. No dia de tristeza, eu quero continuar te amando. No dia de vitória, eu quero te amar. No dia do fracasso, eu quero te amar. Sabe, queridos, ame Jesus. Ame o Senhor. Sabe, faça essas 7 alianças, de você organizar a sua vida, de você ser o seu próprio motivador, você não ficar esperando motivação de ninguém. Sabe, eu quero te convidar a fazer uma oração nessa noite. Faça a sua oração. Não espere eu orar, faça a sua oração aí da sua casa. Enquanto a equipe de louvor está cantando uma canção, eu quero te convidar você a fazer a sua oração. Fala, Deus, nessa noite eu quero levantar esses altares na minha vida. Eu quero fazer essa aliança com o Senhor. Eu quero continuar te amando, sem importar com as circunstâncias na vida. Eu quero te amar, Jesus, eu quero te amar. Eu quero te amar, Jesus. Diga a Ele nessa noite. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir. Isso, faça dessa canção a sua oração, queridos. Vida em Ti.